Olá, professor, tudo bem? Vou começar aqui no desafio, que é tentar explicar o meu trabalho em 5 minutos. Bom, voltando, né? Indo para o Colab, o que eu fiz inicialmente foi pegar uma imagem que traz todas as classes, no caso, as 10 classes que compõem a base de teste, Fashion List. Então, descendo aqui, executando cada uma das células do Colab, inicialmente verificando como é composta as imagens dessa base de dados, e aí, iniciando pela importação das bibliotecas, para depois importar a base de dados, fazer o processo de separação entre base de teste, base de treino e base de teste, sendo que, tanto para a base de treino quanto de teste, separar o que é entrada e o que é saída. A etapa seguinte, já tendo uma base de teste à disposição, é fazer uma exploração do dataset, tentar entender melhor como que é esse dataset. Então, primeiramente, entendendo que tanto a base de treino quanto a base de teste é composta por arrays, são os NumPy NB Array. A base de treino, ou toda a base de dados, ela é composta por 60.000 imagens, onde cada imagem é composta por pixels, no caso, 28 por 28 pixels, verificando como que é a saída, quais são as categorias, né? No caso, o Corpo Banco são 10 categorias, representadas por números de 0 a 9, fazendo aqui um print de quais são como é composta cada imagem de cada categoria do, da base de dados Fashion List, né? Tem as botas, camisetas, vestido e por aí vai. Fazendo print de algumas dessas imagens, por exemplo, essa imagem aqui, ela está na categoria 9, que são as botas. Então, fazendo print de diversos tamanhos, modificando, alterando o CMEP, né, o parâmetro CMEP, que é o mapa de cores, verificando como que é composta cada imagem, numericamente falando, que são pixels. Esses pixels são números entre 0 e 255, ou seja, são 8 bits. Outro tipo de uma outra imagem de uma outra categoria, que é uma sandália. Fazendo print de diversas imagens desse dataset, confirmando que, de fato, são números entre 0 e 55, cada um dos pixels. Ok. Vamos começar agora com uma etapa nova, que é a preparação dos dados para poderem serem modelados. Então, nesse processo, começamos com a normalização dos dados, né, que é a conversão dos números de 0 a 255 para uma faixa entre 0 e 1. Na sequência, um processo que é o reshape. Esse reshape vai transformar a matriz, ele vai serializar essa matriz em um vetor, onde cada pedaço da matriz vai ser colocado um após outro para formar um vetor de uma linha. Eu queria entender melhor como funciona esse processo de reshape. Aí eu acrescentei duas células só para ter uma ideia didática. Simplesmente um exemplo didático mostrando que, nesse meu exemplo, uma matriz de 3 por 3, quando ela passa pelo reshape, vira um vetor, onde cada uma dessas linhas, cada linha dessa matriz é colocada no vetor uma após outra. Bom, seguindo, vamos à topologia, a criação da topologia da rede convolucional, a especificação do algoritmo, né, dos algoritmos que devem ser utilizados, e aí entramos na etapa de treinamento. Essa etapa de treinamento ela é um pouco demorada, então por isso eu vou fazer uma pausa no vídeo e assim que estiver terminado, eu retorno.
Dando sequência após o treinamento do modelo, vamos à etapa de teste da rede treinada. Bom, primeiramente verificando qual que é a acurácia a partir da base de teste. Então, a rede foi treinada utilizando a base de treino, e nós verificamos a acurácia a partir da base de teste. Ficou em 88%, fazendo alguns testes, né, uma predição a partir de um valor da base de teste. Aqui, constatando que esse valor ele é de classe 4, que seria um casaco, inclusive exibindo a imagem dessa figura, né, desse casaco, fazendo a avaliação da rede treinada a partir da matriz de confusão. E é interessante falar da matriz de confusão, porque a partir dela nós podemos calcular qual que é a acurácia, qual que é a precisão e qual que é a sensibilidade, além de outras métricas. É importante o cálculo dessas métricas, porque nós podemos fazer o treinamento de várias redes, camadas diferentes, e ao final, para poder identificar qual a rede que teve melhor performance, nós vamos utilizar essas métricas da matriz de conclusão. Vamos falar também aqui um pacote do Scikit-Learn, né, o Scikit-Plot, que permite plotar a matriz de confusão de uma forma mais visual. É interessante constatar aqui, nessa matriz de confusão, é claro que, poxa, daria para ficar bastante tempo explorando, né, as informações da matriz de confusão, mas é interessante só constatar que aqui nessa categoria 6, que teve 791 acertos, a utilização teve muitos erros. Então, o modelo ele fez uma predição que nessa categoria 6 errou por 98 vezes, achando que era a 4, 76, 77, 83, 126 vezes, achando que é 2. Então, é a categoria que mais trouxe erros dentro do processo de modelagem. E aí, a partir da matriz de confusão, fazendo o cálculo de algumas métricas, né, dos verdadeiros positivos, falsos positivos, verdadeiros positivos, falsos positivos, e outros, todas as informações que compõem a matriz de conclusão, para, por fim, calcular a sensibilidade de 46%. A partir daqui, eu diria que o trabalho foi finalizado. Aquilo que foi solicitado foi entregue. Só que eu fiz questão, mais por uma questão de querer aprender mais, de buscar outras informações que eu vou estar trazendo aqui para o meu trabalho. Então, ao final desse processo, eu salvei o modelo para poder fazer novas predições. Então, esse processo de salvar, eu estou utilizando o módulo.save, salvando com o nome do modelo .keras. Na sequência, eu quero testar esse modelo que foi salvo, então eu importo as bibliotecas necessárias, criei uma função que vai estar importando o modelo que foi salvo, e fazendo o processo de conversão, conversão, preparação de uma imagem que vai ser testada. Na outra função complementar, eu pego uma imagem que utilizo o comando wget do list para pegar uma imagem que está em algum lugar na internet, e essa imagem eu vou estar aplicando ao modelo que foi salvo. Aqui, ó, apliquei a imagem ao modelo salvo, verificando o acerto dele, que ficou em 99% em relação à categoria, que é a categoria 2, que no caso é um suéter. Por fim, eu vou salvar o modelo criado e um arquivo HTML dentro do Google Colab a partir do uso do notebook. Então, eu vou importar uma biblioteca necessária, vou dar
permissão para que o Jupyter Notebook ele acesse a minha conta no Google Drive. Só esperando a finalização do processo de montagem do Drive virtual, foi montado. Só que eu faço simplesmente uma listagem, né, do conteúdo do Drive virtual, procurando a minha pastinha, o diretório do Google Colab, e aí uso um comando para criar um arquivo, para criar, na verdade, é isso. Eu converto esse Jupyter Notebook em um arquivo HTML e já salvo dentro do Colab. Também vou, no caso, verifico, né? Verifico que está salvo. E eu copio o modelo criado, o modelo que eu criei e salvei para dentro do Colab, para o drive virtual do Colab. E, por fim, termino aquele trabalho. Professor Ângelo, eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar esse semestre no IFSP. Posso dizer assim, que realmente para mim foi muito importante. Muito obrigado.